Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do NEP Paulo de Tarso, retornando depois de uma pausa aí de uma semana, para darmos sequência ao trecho que nós temos analisado aqui da Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então, boa noite para os que estão aqui também presentes, né, para os espíritos, agradecendo desde já a espiritualidade que há de nos inspirar aí em nosso estudo. Na última reunião, nós concluímos o versículo de número 3, que também demandou de nós 2 reuniões. Vou lê-lo aqui brevemente, na versão de João Ferreira de Almeida. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A gente se deteve basicamente na segunda metade aqui desse versículo, porque a primeira era muito similar ao versículo de número 2. Então a gente falou muito da figura do anticristo, desse antimodelo em contraposição aí ao modelo do Cristo, né, ao modelo do Evangelho. Falamos da renovação de visão que o Espiritismo vai trazer em torno dessa figura e figuras similares ou nomes associados ou sinônimos, como Satanás, Diabo, Demônio. Nós conversamos bastante sobre isso na primeira reunião de estudo desse versículo. Na última, nós nos detivemos mais no modus operandi dessas forças contrárias ao Cristo. Então, a gente basicamente trabalhou ali algumas mensagens de Neo Lúcio e de Irmão X, que descrevem para nós um pouco do que é essa atuação, muitas vezes sutil, muitas vezes bem inteligente, desses espíritos que buscam ainda criar barreiras ao desenvolvimento do Evangelho na Terra e nos corações. Então, hoje nós vamos iniciar um novo versículo, que é o versículo de número 4, em que está dito: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Esse é o nosso trecho de hoje. Bíblia de Jerusalém, tá, apostos aí. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E aí? Como vamos seguir aqui? Começando pelo começo. Eu acho que o tom, né, ali, filhinhos, a maneira como se dirige. Esse é um ponto que a gente vai reparar bastante no estilo de escrita aqui de João, especialmente nas suas cartas, né? O Evangelho ele vai ter pontos em comum no que diz respeito ao estilo em relação às cartas, mas existem certas particularidades. E nas cartas há um tom mais próximo, de mais proximidade em relação aos seus interlocutores, aos seus leitores. Então, esse tratamento bem afetivo, esse tratamento bem caloroso, bem amoroso, a gente vai ver em vários momentos aqui na carta, né? Filhinhos, meus filhinhos, e expressões desse tipo. Acho que tem até uma referência a isso no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro exatamente onde, mas há um momento em que um espírito aqui fala, né, de como era João Evangelista no fim da sua existência, como as suas palavras eram sempre palavras assim de amor, de convite ao amor. Em algum momento aqui do Evangelho tem uma referência a isso. Vou ver se eu acho aqui depois. E é curioso também, porque ele é justamente dos apóstolos aquele que é ali usado como exemplo, né, dessa filiação universal. Exatamente. E ele teve dentre os apóstolos, né, uma tarefa toda particular assim em relação aos demais, e é interessante notar que é um espírito que começa muito jovem, né, na tarefa do apostolado ali, sendo chamado por Jesus. Aqui, ó, achei. Está no capítulo 11, né, que fala do amor. No item 9,
que é uma mensagem do Espírito Fenelon. Ele diz assim, ó, não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, o Fenelon traz-nos aqui um recorte, um detalhe acerca do finalzinho da encarnação de João Evangelista, dizendo que, em determinado momento, quando ele já não conseguia mais pregar, né, ele que ficou responsável pela comunidade ali em Éfeso, quando ele já não mais podia pregar, ele vivia ali cercado, né, por tantos que o tinham como aquela referência e tudo mais, e sempre repetindo essas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, que é o mesmo filhinhos que a gente já encontra aqui na epístola. Lembrando que ele escreveu as epístolas mais para o final, não tanto, talvez, o Apocalipse talvez tenha sido o último livro, mas ele já tinha, né, mais tempo, bem mais tempo aí de apostolado. Ele que começou jovem, muito enérgico, né, chamado de filho do trovão por Jesus, junto ao seu irmão Tiago, e que foi abrandando com o tempo, tornando-se esse modelo de doçura, de brandura, que mais tarde voltaria na figura de Francisco de Assis, denotando assim esse trovão apacentado, como diz a música de Tim Vanessa, né, fazendo referência a João, trovão apacentado. Então o filhinho chama a atenção aqui. E aí, em termos do que ele vai tratar, das ideias, o Raoni acho que queria trazer algum ponto. E quando ele fala sois de Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo é filho de Deus. Uhum. Mas aí eu acho que é a diferença entre aquele que reconhece a paternidade de Deus e já segue esses mandamentos e aquele que ainda está distante, né? Aquele lá que já reconheceu isso. Sim. Para a gente ilustrar isso, aliás, essa é uma temática interessante, né? Está meio vinculada à temática, por exemplo, da filiação divina, filhos de Deus. Porque Jesus ele recebe o título de filho de Deus, digamos com um F maiúsculo. E todos nós somos filhos de Deus no sentido que somos sua obra, sua criação. Mas ainda não somos filhos maiúsculo, do qual Jesus já se fez digno e merecedor, justamente pela ausência desse processo de descobrimento dessa natureza divina, dessa filiação divina e de expressão disso em nossa vida. O filho vai se tornando cada vez mais digno, apto a tomar posse de sua herança de filiação divina, à medida que ganha maturidade em compreensão da lei divina, da sua própria natureza e em fidelidade à sua condição de filho, que partilha, que comunga sempre do interesse do Pai, a vontade do Pai, que é um tema que Jesus vai tratar, por exemplo, no Evangelho de João, quando ele fala de filhos e de servos. O servo não permanece para sempre na casa, o filho permanece. Está lá no Evangelho de João. A gente já estudou isso aqui. O Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta este versículo. Olha, nós seremos servos, nós temos ainda interesses próprios e interesses do Pai, que se mesclam. Muitas vezes sobrepomos os nossos interesses aos do Pai e fica aquela coisa ainda confusa, misturada. Às vezes já até há uma dedicação, já há uma busca, mas ainda não há uma entrega total, uma partilha total de propósitos, né? Em perfeita sintonia com o Pai. Agora, o filho é a condição definitiva, por isso o filho permanece para sempre na casa, o servo é a condição transitória, né? Agora, o filho, a filiação, é a condição que há de perdurar a eternidade, porque é a condição a que o Espírito vai se alçar quando chegar a Espírito puro, quando a sua fé, a sua fidelidade for plena em relação aos desígnios do Pai. Então, por isso que a gente pega o primeiro capítulo, estou sem aqui o Novo Testamento, mas se a gente vai o primeiro capítulo do Evangelho de João, deixa eu até abrir aqui rapidinho, ele vai falar assim, logo no início, né, quando ele está falando da missão de Jesus, e João, fechar os negócios aqui, João capítulo 1. Ele vai dizer assim,
ele está descrevendo, né, a vinda do Cristo à Terra. Ali estava a luz verdadeira, aquilo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas, isso é o versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, soa até estranho, como assim? Já não era e um dia vai passar a ser? No sentido de obras de Deus, todos somos, sempre fomos, sempre seremos filhos de Deus. Agora, alcançar essa condição de filho de Deus aqui expressa aquele que partilha, que comunga os interesses do Pai, que é fiel a Ele, isso é o que o Evangelho vem nos ensinar a conquistar. Por isso que ele diz, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o filhos da luz, andeis como... Andai como filhos da luz, né, em Efésios. Também no Evangelho de João, um pouco mais à frente, se não me engano, no capítulo 14 ou capítulo 15, Jesus diz assim, que aqueles que o amam, né, são os que guardam os seus mandamentos, e que aqueles que guardam os seus mandamentos, o meu Pai os amará, e eu virei até eles e farei morada junto deles. Ele diz assim, se guardais os meus mandamentos, o meu Pai os amará, e eu virei até eles, ou até esses, e neles farei morada. Então, de novo, Jesus coloca no futuro. Meu Pai os amará, como se não amasse. E aí está justamente aquilo que o Raoni mencionou. Desde o ato da criação em si já foi o maior ato de amor de Deus, querendo partilhar conosco da sua criação. E desde então ele nos ama, mas a criatura ignora isso. E ela caminha ao mundo não sente, não reconhece, não agradece a isso, né? Porque ela ainda ignora. Então, a partir do momento em que ele vai tomando consciência, o ser, sobre si, sua natureza, sua filiação, aí ele vai descobrindo, então, esse amor. É a descoberta do amor de Deus. Quando as escamas vão caindo, quando as capas vão sendo lançadas fora, quando as muralhas vão sendo derrubadas, o amor consegue, enfim, nos alcançar. Um amor que sempre nos amou. É mais ou menos aquilo que Santo Agostinho vai descrever, né? Nas suas confissões. Tão tarde te amei, né? Tão tarde descobri esse amor, quando aqui sempre esteve, quando sempre me amaste, tão tarde eu descobri esse amor, passei a te amar. Então, há uma filiação a ser descoberta, a ser desenvolvida, há um processo por descobrir que nós somos de Deus. Então, acho que a gente pode se deter inicialmente nesse trechinho aqui, né? Sois de Deus. Quando João fala disso, o que ele está falando? Nós já, de certo modo, comentamos algo aqui, mas o que mais que ele está falando? Sois de Deus. Considerando também tudo que a gente já viu, natureza divina, enfim, tantas coisas. Para a criatura, qual a importância disso? Quando eu falo sois de Deus, quando entendo sois de Deus, primeiro, isso me remete a uma reflexão sobre origem. Não é? Sois de Deus, em outras palavras, quem vos criou? De onde vieste? Sois de Deus. Vieste de Deus. Mas aí também é para onde vai sempre ser, né? Não só porque assim, você pode vir de Deus e ficar apartado. Mas não, aqui nós somos e seremos. Então, primeiro uma reflexão sobre a origem, que também nos transporta a uma reflexão sobre destinação. Então, viesse disso, e como você veio disso, essa criação então teve um propósito que te aponta para aquilo. Ou seja, você veio dele e o projeto é que você retorne a ele, ou comungue dele, com ele, né? Esteja. Essa reflexão, então, sobre
o Sois de Deus, da mesma forma que ela me traz uma conotação de origem e destinação, que conferem à criatura, ao coração, um novo significado para a vida, um novo sentido, senso de rumo, até de norte, o que buscar, para onde ir, né? Qual que é a meta. Também traz uma sensação de pertencimento, né? De vínculo, porque esse Deus que me criou, para qual me destino, que estabeleceu meu destino, ele também vela por mim no processo. Então, conforme a doutrina espírita, existe uma providência divina, não é uma dentre as que existiram, por exemplo, que acreditava que Deus criou, estabeleceu leis e ele não interage, ele não se preocupa diretamente com o ser. As leis fazem tudo. Não, pela visão espírita, Deus tem meios de agir, recorrendo aos espíritos, naturalmente, e aí se dá o nome de providência divina. Então, isso traz um senso de vínculo, de pertencimento, né? Olha, eu não estou ao léu do mundo, eu sou amado, eu sou velado, alguém olha por mim, alguém se interessa pelo meu destino, por minhas dores, e esse alguém é o maior de todos os seres, é o maior de todos os amigos, aquele que sonda o que nem nós mesmos, às vezes, conseguimos sondar. E esse ser se interessa pessoalmente por mim. Então, isso traz um novo sentido de existência. Eu acho que eu já comentei aqui, eu lembro-me do Kenneth Bailey, no seu livro sobre Paulo, né, Novas Perspectivas, ele fala de René Descartes, né, do penso, logo existo, mas ele diz que Paulo, muito antes de René Descartes, a partir dos seus textos, das suas cartas, ele traz uma ideia similar, mas que eu diria até mais ampla. Porque ele diz assim, na visão do Kenneth Bailey, né, como se Paulo dissesse assim, por meio das suas cartas: sou amado, logo existo. Então, antes mesmo da gente ganhar maturidade de raciocínio, de compreensão, já existia um amor a nos nutrir, a nos resgatar de nossos dramas, de nossas dores, de nossas quedas. Antes mesmo de agradecermos esse amor, ele já estava lá. E aí eu passo a realmente tomar posse da existência divina que me está reservada a partir do momento em que eu começo a perceber esse amor, que eu sou amado, então eu passo a existir de fato, a alcançar a grandeza da vida a partir desse momento que eu percebo que eu sou de Deus, amado por Ele, desde o ato da criação até a consumação dos erros, que não haverá consumação propriamente, né? Mas tudo isso deriva dessa compreensão de pertencimento, de origem, de destinação, tudo isso atrelado a Deus, Espírito, né? Criatura e Criador. É o filho pródigo, né, Arthur? Sim, tudo a ver com a parábola do filho pródigo. É uma das cenas que eu acho mais bonitas ali no filme de Paulo Apóstolo, quando ele está naquele diálogo, né? E ele manifesta justamente que esse era o grande, vamos dizer, desejo dele, que as pessoas se sentissem amadas como ele já conseguia se sentir. É muito bonita essa cena. E eu estava pensando também nesse pertencer, quanto que ele é profundo para as criaturas, sobretudo, que se equivocam. Porque por mais que a criatura saia dessa rota aí, ela ainda assim vai se deparar com o fato, não, ainda assim ele me ama, ainda assim, por mais que eu tenha me revoltado, me rebelado, ainda assim eu pertenço a Deus. Não tem como estar fora de Deus. Sim. Mais uma vez, filho pródigo. Eu acho que essa é a grande esperança que o Cristo ofertou aos corações por meio do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, uma prova viva disso, né? Da força que ele auriu dessa compreensão, dessa esperança para a sua redenção, para todo o trabalho que ele efetua depois. Madalena também é um exemplo bastante vivo disso, aquele diálogo que ela tem com Jesus, que está narrado lá no livro Boa Nova, em que ela diz, nossa, eu gostaria de ser do seu rebanho, né? Mas será que Deus me aceitaria? Eu gostaria de ser dos seus. E aí Jesus fala para ela nesses termos, né, de profunda esperança, mas como não, Madalena? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Como a dizer que sobre todas as ruínas humanas, as bênçãos paternais descem e chamam. É isso que ele diz a ela. Sobre todas as ruínas humanas, por mais ruinosas tenham sido, a primavera sabe cercá-las novamente com flores, com um jardim, com esperança, com um perfume, a anunciar esse Pai
que está ali sempre afirmando a sua preocupação pessoal, o seu zelo pessoal por cada um dos seus tutelados. Buscando dizer ao espírito, olha, por mais que a matéria, por mais que as ilusões e os vícios, com o tempo, venham a construir capas que nos isolam, né? Muralhas, paredes que nos mantêm, assim, de certo modo, distanciados dessa filiação, desse vínculo, cedo ou tarde, à medida que a gente vai ganhando consciência que as desilusões nos visitam, que a verdade faz luz sobre o nosso destino, a gente vai percebendo que tudo isso se dissipa para nos reencontrarmos de novo nesse pertencimento. E esse é o grande papel das dores. As almas que se fizeram quais ostras ali fechadas em si mesmas, né? Naquela carapuça que elas colocam, naquela concha em que se colocam ali, a dor ela vem quebrar aquilo para dizer, olha, você não pertence a esse cubículo em que você se colocou. Você não pertence a essa caverna que você se lançou. Você pertence à infinitude da vida. Então, você estava preso dentro dessa armadura apertada que você construiu para si, por meio de ilusões, de orgulho, de vaidade, mas vem a dor e quebra isso para dizer, olha, veja o que te cerca, a vida é muito mais ampla, né, do que isso que você julgava ser. A vida é muito maior do que essa cavernazinha na qual você se lançou e tem se mantido. Fazendo menção aí ao mito lá da caverna de Platão. É interessante que muitas vezes o espírito desacredita de tal forma, por conta daquilo que fez, que em reuniões mediúnicas é relativamente comum, quando se diz para o espírito, Deus te ama, ou Jesus te ama, ele fala, não, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço perdão. O que eu fiz não tem perdão. Não. Ele não quer aceitar que, apesar de tudo que ele fez, Deus ama, Jesus ama, as pessoas que estão ali estão por ele, amando, portanto, não é? E ele tem dificuldade porque não se sente merecedor. E esses casos se dão especialmente quando nós tínhamos ali espíritos com mais consciência do que faziam, com mais recursos de discernimento, né, do que deveriam fazer. Então, é o que Emmanuel vai comentar no livro Consolador, uma fala de Jesus que está no Evangelho, quando Jesus fala, os pecados cometidos contra o Filho serão perdoados, mas os pecados cometidos contra o Espírito Santo, esses são os mais difíceis. Ele até diz, esses não serão perdoados. É óbvio que todos serão, né? Porque no fundo é uma questão da criatura com ela própria, não é um perdão propriamente de Deus a ela, mas dela, da parcela divina em si mesma, a ela própria. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Pecados contra o Espírito Santo. São os pecados quando você mesmo nega a sua natureza divina. Em outras palavras, você já acessou isso. Você já acessou algo que lhe diz que você não é carne, que você não está destinado, não foi feito só para prazeres materiais, sensoriais e efêmeros, que a vida não se reduz a isso. Você já acessou algo que te mostra que você é maior do que isso, mas ainda assim você escolhe viver para isso. E nesses casos, o espírito cai em complexos de culpa os mais graves, porque ele pecou contra o Espírito Santo, ou seja, ele renegou a sua natureza e destinação divina de modo próprio. E nesse caso, o senso de responsabilidade, a culpa, o remorso que o toma, são muito maiores, né? É isso que os espíritos querem dizer aqui. Mas isso também não acontece em parte porque a gente, né, acaba moldando Deus como se fosse um de nós. Então, como a gente não tem essa capacidade de perdoar, enfim, aí a gente fala, não, se eu não consigo, então Deus não consegue também. Eu estou pensando nisso, mas a gente põe ele abaixo de nós. Porque a gente vê muitos casos de mães, de pais que vem o filho cometer crimes e preso e ainda conseguem perdoar. Inclusive, a gente vê casos até mais difíceis de pais de vítimas que conseguem perdoar o criminoso. Mas pensando nessa questão do amor de Deus, se o amor de Jesus já nos constrange, imagina. Exatamente. E nesse sentido, eu acho que eu estava vendo um trechinho ali da carta de Timóteo, né? Porque Paulo vai se referir a si mesmo, né? Dando a si ele como exemplo. E ele vai falar, olha,
Eu fui o que havia, eu era blasfemador, perseguidor, e mesmo assim a misericórdia, eu alcancei essa misericórdia de Deus, e a graça dele abundou em mim. Então eu acho que ele se coloca ali justamente para se doar como um exemplo de que por mais que você se afaste, ainda assim, e aí o verbo importante ali é que ele fala, eu alcancei, porque tem um trabalho de movimento da criatura também, que precisa se voltar para Deus. Exatamente. Então, há um processo de tomada de filiação, digamos assim, e para ilustrar isso, vamos ler aqui uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo de número 84. Acho que vem bem ao encontro desse trechinho. Na verdade, ele vai comentar um versículo mais à frente, que é o versículo 6 desse capítulo 4, da primeira carta de João, mas a gente vai antecipar, porque lá, quando formos tratar do versículo 6, a gente vai tratar de outros aspectos desse versículo. E ele vai dizer exatamente isso. Então, nós somos de Deus, né? Vinha de Luz 84. O título que Emmanuel põe é Somos de Deus. E ele começa dizendo assim, ó, não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. E aí? O tom que a gente vibra ainda exige esforço para conseguir vibrar diferente ou sair daquilo que é o apego. Quem lembra a definição de matéria? Não? Vamos lá, questão 22A do Livro dos Espíritos. Seu Honório adorava essa definição, né? Que definição podeis dar da matéria? Resposta. Matéria é o laço que retém o espírito. É um instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Então, ele define aqui, os espíritos definem a matéria como sendo um laço que retém o espírito. O que o Emmanuel disse aqui? Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida. Então, a gente vem falando muito nesse estudo sobre esse trecho da questão da matéria, elemento material, elemento espiritual. Nós temos falado muito sobre isso, né? E o que o Emmanuel está dizendo aqui? Qual que é a finalidade de passar pela matéria conforme essa definição? Desmaterializar. Interessante, né? Porque eu sou retido por esse laço, eu sou amarrado por esse laço para aprender a desvencilhar-me dele, desfazer. Então, quanto mais no início da evolução se encontra o espírito, mais densa é a matéria, digamos que mais apertado é esse laço. Evoluir, progredir, é aprender a cada vez mais utilizar-se desse laço e aprender a desvencilhar-se desse laço quando se fizer o momento adequado. Por quê? No início, o espírito vai se identificando muito com o envoltório, com a personalidade, com a circunstância. Ele acha que ele é o advogado, ele acha que ele é o doutor nisso ou naquilo, ele acha que é o corpo que tem, ele acha que é a fortuna que tem. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai não desprezar esses recursos, mas não se prender mais tanto a eles. O laço não vai ser mais tão apertado. Ele vai aprendendo a utilizar-se na justa medida daquilo, mas com muito mais habilidade, com muito mais agilidade para desfazer o laço quando o momento propício ou aprazado surja. Então, o Emmanuel está falando isso, ó, não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados. Por quê? Porque muitos espíritos, ainda muito materializados na Terra, se identificam com a matéria, mais do que com a sua origem e destinação divina. Às vezes a criatura até ouviu já falar disso, mas aquilo não molda a sua vida. Ela vai estar ali de novo, aferrada, apertada, ansiosa pelas questões materiais, que vão consumir muito da sua energia e da sua tranquilidade. A matéria preponderando sobre o espírito. Quando tem que ser o contrário. O movimento tem que ser no sentido contrário.
É o conceito que Kardec vai trabalhar lá na questão 941 do Livro dos Espíritos. No comentário à questão, Kardec traz dois conceitos muito interessantes. Ele fala do homem carnal e do homem moral. E a diferença entre ambos, né? O homem carnal como sendo uma condição ainda muito comum na Terra e o homem moral como sendo a meta. É o mesmo conceito que Paulo já havia trabalhado lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ou capítulo 3, melhor dizendo, quando ele fala dos carnais e dos espirituais. Ali ele muda só de moral, ele coloca espiritual. E esse é o processo. O carnal seria a figura de Adão, o espiritual seria a referência do Cristo. Então a gente está progredindo de um para o outro, né? Desse primeiro arquétipo para o segundo arquétipo. E a gente faz isso o quê? Desvencilhando-nos cada vez mais desses laços, que são úteis, mas que nos prendiam mais do que o necessário. A Joana, quando está falando sobre esse desvencilhar dos velhos laços, ela fala que quanto mais capaz, mais consciente o espírito já está da compreensão que ele poderia estar num patamar maior, mas ainda se mantém muito preso ao primarismo, mais sofrimento ele vai sentir. Exatamente. Se ele já era para estar aqui e ele tem uma certa consciência, mesmo que inconscientemente, mesmo profunda, e ele não está ali, mais a consciência vai chamando a atenção. É o pecado contra o Espírito Santo, sobre o qual nós falamos. Quanto mais discernimento da natureza divina começa a desabrochar naquela consciência, mais difícil para ela é viver uma vida extremamente atrelada somente às questões materiais, né? Então, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Aqui a gente poderia entrar num veio de estudo muito profundo, porque essa questão da paternidade ela é mais complexa do que simplesmente reconhecer que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. A paternidade aqui ela tem um senso de definição de vida, de valores, né? Para a gente ter uma ideia, vou só fazer um relance aqui, para quem quiser depois se aprofundar. Mas, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus está conversando com os fariseus a respeito do pecado, é aquele momento em que ele fala, né? Vocês são escravos do pecado. Ele fala, não, mas nós não somos escravos e tal, nós temos por pai a Abraão. E aí Jesus fala assim, vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Né? Porque eles falam, mas nós somos filhos de Abraão e tal. Do que Jesus está falando ali, dessa paternidade em sentido mais amplo? Conforme o que eu entenda de origem, digamos assim, de destinação da minha vida, isso vai mudar o meu jeito de ser. Se eu só passo por essa ideia de paternidade divina sem refletir no quanto isso impacta nas minhas escolhas, eu ainda não sou de fato filho de Deus, porque ainda não estou tomando decisões conforme isso, né? Então, eu ouvi falar que eu sou filho de Deus, mas eu atuo ainda como quem se vê filho do século, do tempo, das necessidades, dos vícios, das paixões. Minhas ações refletem isso. Então, a paternidade ainda não é divina. O que define o filho que eu estou sendo ainda não é Deus. Não é a lei divina. Então é isso que Jesus está falando, é uma fala forte que ele tem lá. Vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque a vossa vida não reflete um compromisso com a lei divina. E se ela não reflete o modelo, ela está a serviço do antimodelo. Você ouviu falar que é filho de Deus, mas a sua vida ainda reflete inúmeras e inúmeras escolhas filhas do egoísmo. Então Deus é o seu pai? Nesse sentido moral, nesse sentido espiritual? Não. Você ainda está tomando por pai, como gestor, como gerador das suas ações, o egoísmo. Ou seja, o diabo, né? O antimodelo. Então essa questão da paternidade ela é muito mais profunda do que a gente poderia imaginar, numa passagem mais rápida aqui. Não vou entrar muito porque também não é tanto o escopo de hoje, mas fica aí a dica. É uma comparação boa. Tipo, genótipo e fenótipo, né? Nós temos o genótipo divino. Então, são nossas essências, leis divinas e tudo. Mas o nosso fenótipo, o que a gente está expressando disso? Tem muitas camadas aí que estão fazendo um fenótipo totalmente diferente. Exatamente. O potencial está tudo lá, mas quando esses laços forem sendo desatados, tudo a gente vai conseguir expressar o que está no nosso genótipo aí.
Na verdade, a partir da origem divina que nos é oferecida, nós é que vamos efetivar realmente essa filiação. Exatamente, querida. A partir do momento em que a gente não só reconhecê-la, mas passar a agir de conformidade com ela. Porque de que me adianta me dizer, filho, se na hora de tomar a decisão ante a ofensa, eu escolho por pai outra referência que não Deus e a sua lei. Eu não estou agindo como filho de Deus, né? Eu estou escolhendo outro pai. Na hora da ofensa, eu revido, aí Deus não foi meu pai naquela ação. Eu não tomei a paternidade dele como inspiradora, geradora da minha atitude. Então, por isso que Jesus fala, vós tendes por pai o diabo. E se a gente parar para analisar, muitas das nossas ações são filhas, não de Deus, do diabo, ou do antimodelo que ainda trazemos conosco. Né? Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Então, todas essas características não são características que se aproximam da natureza divina, né? Pelo contrário, são referências aqui do antimodelo. E aí, naturalmente, colhemos os desequilíbrios, as dores, as angústias decorrentes dessas camadas, desses obstáculos que ainda mantemos, nos afastando dessa paternidade divina. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito mundo secular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Ele nos deu um modelo e guia, né? Ainda que fosse difícil o nosso entendimento, né? Para reconhecer a filiação, ele nos deu um modelo e guia para a gente seguir. Exatamente. Um exemplo disso, da atualização dessa referência e de uma nova vida que daí decorre, nós temos perfeitamente em Paulo. Porque antes da sua conversão, antes das escamas lhe serem retiradas dos olhos, Saulo julgava servir a Deus, né? Mas as suas ações refletiam que paternidade? A divina. O egoísmo, a vaidade, o ódio a que ele se entregou, a perseguição, o fanatismo, né? Então, digamos que aquelas escamas, as capas que configuraram transitoriamente aquele espírito no mundo, né? Ele, nascido na cidade de Tarso, tendo estudado com os melhores mestres, tendo esse ou aquele cargo, aquele prestígio, aquela fortuna, aquelas capas ou aquelas escamas estavam momentaneamente cegando Saulo para a realidade da sua tarefa, para o que ele de fato era chamado a refletir. E então ele refletia mais essas capas do que propriamente a paternidade divina. Ele julgava-se mais aquele ser, né, o Saulo, que tinha prestígio, que não podia aceitar desaforo, etc. Então ele julgava pertencer mais ao preconceito, ao corpo físico, à convenção humana, do que a Deus. Ele colocou isso à frente, e isso fez perder-se no rumo da sua ação, embora achasse que estivesse servindo a Deus. A partir do momento em que ele vê o Cristo, e aquela é muito mais do que uma visão espiritual, lá de ver o Espírito de Jesus, ele teve uma visão no sentido de compreensão. Ele falou, ele é o Cristo mesmo, ele é a referência, o Evangelho é o modelo. Então aquelas escamas vão caindo uma por uma. E ele falou, de que me adianta ter todos esses privilégios, todos esses recursos do mundo, se a minha ação não está refletindo algo que realmente seja divino? E aí tudo aquilo vai perdendo importância na sua vida e vai se alçando ao primeiro patamar, ao primeiro posto de importância na sua vida, um novo conjunto de valores que ele passa a aprender com Jesus. Então, ele ali, ao ver o Cristo, percebe isso que nós estamos estudando hoje aqui, que ele era de Deus, que aquele Deus amoroso, por meio do Cristo, vinha resgatar um filho que estava perdido, que
achava-se, ou melhor, se identificava muito mais com aquelas condições transitórias do que propriamente com a sua natureza e destinação divina. Então ali ele tem a sua descoberta desse amor que era muito maior do que ele imaginava. Ali ele tem o seu sou amado, logo existo. Ali ele passa a existir para uma nova vida a partir daquele amor que ele percebe, que ele descobre naquela visita do Cristo tão misericordiosa a ele que era o perseguidor. É o Senhor que queres que eu faça. Exatamente. É o divisor de águas. Por isso ele continua, na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Então a criatura vai seguindo, digamos assim, dentro da sua armadura, cheia de capas, de vestimentas, de ilusão, né? Ela vai seguindo a vida plena luz no seu entorno, sempre semeando luz, convite à verdadeira visão. Mas muitas vezes ela não retira essas capas por si. Ela não vai lá e faz o trabalho de remover as escamas. Então a vida recorre a outros meios, que é a conclusão aqui, ó. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Aí muitas vezes tarde demais, né? Como no capítulo do Vinha de Luz também, o que chama Fuga. Assim, procurei vir antes do inverno e do sábado, porque senão as oportunidades passaram. Claro que vale referenciar aqui o tarde demais como, né, de maneira relativa, né? Passar a oportunidade. Como oportunidades perdidas, uma encarnação que às vezes se perde. Mas esses recursos, eles vêm para tirar o espírito, às vezes, de um circuito em que ele está, não só naquela encarnação, há muito, porque às vezes o indivíduo, o espírito está 5 encarnações correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de posse, correndo atrás de uma vingança. Está ali preso num loop que demanda dele, entre estar encarnado, estar no mundo espiritual, que demanda dele toda a sua atenção, toda a sua energia, ele está preso naquilo. E aí ele vem para o laço da matéria e aqui experiencia a dor, né? Um trabalho difícil, aquele é chamado, do qual não consegue se evadir, não consegue fugir, um dever ali, uma dor, uma enfermidade, uma perda. Isso vai rasgando, digamos, esses véus de ilusão, isso vai quebrando essas muralhas que o Espírito foi colocando ao redor de si, para que de repente ele veja a vida com um horizonte mais amplo, pare e reflita, puxa vida, eu estou há 5 encarnações andando nesse círculo estreito, quando a vida é expansão infinita, e eu esqueci de onde eu estava vindo para onde eu vou. É como se ele tivesse aberto um parêntese na existência e ficou ali dentro daquele parêntese, esqueceu que a vida prossegue, sabe? Vamos progredir, vamos avançar, vamos conhecer novas coisas, vamos fazer. Às vezes o Espírito fica nisso, e aí vem essas dificuldades e fala, meu filho, você veio de Deus, está indo para Deus, não te esqueças disso. Isso é a meta. O resto é circunstancial. E aí, né, vai depender de cada espírito o quanto de dor será preciso para recambiá-lo a essa consciência de que somos de Deus. Tranquilo aqui sobre esse ponto? Então, digamos que a vida sempre tem os seus meios de nos tirar do curto-circuito, do loop, do círculo vicioso em que muitas vezes nos colocamos, né? Ou dos processos de estagnação. A figura de Lázaro, eu acho que é bem ilustrativa nesse sentido. Às vezes, nós nos embolamos tanto com a matéria que ficamos lá como Lázaro, atados na caverna da ilusão, né? Na caverna do egoísmo, das paixões. E aí vem o Senhor da vida, por meio das circunstâncias, muitas vezes da dor, da dificuldade, diz, desatai-o e deixai-o ir. Olha como a simbologia de Lázaro ganha uma outra conotação. Você está lá há 5 encarnações perseguindo aquela criatura,
E aí, de repente, o Senhor te coloca num outro lugar totalmente longe dessa criatura, que é para você aprender a valorizar a vida em outros termos, né? Um exemplo aqui, nossa amiga Ivone do Amaral Pereira. Ela, na sua última encarnação, estava longe de todos os familiares. Ela mesma diz, olha, eu achava que eu estava numa família como um passarinho num ninho que não era meu. Não tinha, assim, tinha um benfeitor, né, o Charles, desencarnado, mas encarnado, não tinha quase ninguém que ela conhecia, assim, que era espírito já de longo tempo. Por quê? Não estava sabendo valorizar o afeto da família, o apreço e tudo mais, né? Por rebeldia e tudo mais, complicou-se tanto, então o Espírito falou, então agora você vai ficar um tempo sem, é para você aprender a valorizar e sair desse loop de rebeldia em que você está. Até um que chegou a tentar se aproximar dela, né? A espiritualidade falou, ó, se você for agora para esse rumo, você vai por conta própria. Né? O Roberto Canaleiras encontrou-se com ela pelas vias do Esperanto, de cartas, mas ela foi impelida pela proposta reencarnatória a não atrelar os seus caminhos ao dele nesta encarnação. Então foi uma prova extremamente difícil para ela. Mas é isso, né? É o desatar e o deixar ir. Você não está sabendo valorizar aquele circuito de experiências, então você vai ter uma experiência agora completamente diversa, que é para romper esse circuito em que você está. Não está sabendo aproveitar o corpo, está servindo-se mal dele, você vai vir com uma experiência com privação severa no que diz respeito ao corpo, a locomoção. Não está sabendo usar a inteligência, está usando para influenciar perniciosamente, vai vir uma encarnação que você estará privado da utilização desse recurso. Então, isso vem rasgar aí camadas de separação. Né? A inteligência estava sendo um obstáculo. Então, fica sem ela, que é para romper, sem a possibilidade de manifestação dela, que é para romper esse obstáculo que você criou. Então, são meios da vida de tirar-nos dessa condição de Lázaros ali, atados, estagnados nas cavernas de ilusão. E é curioso como é que a gente vai enxergar isso, porque muitas vezes a gente vai entender isso como punição, quando na verdade é misericórdia. Exatamente. Um caso muito interessante, um livro que eu acho que ilustra bem isso, é o livro Ação e Reação, né, do André Luiz, em que nós vamos ter casos um pouco mais graves, né, de processos expiatórios, de processos de resgate. E ali você vê toda a construção pelas escolhas que foram feitas antes, pelas ações que foram tomadas, e a preparação, então, do mundo espiritual, dos benfeitores, para a redenção daqueles espíritos. Quem vê do ponto de vista material fala, nossa, mas que vida é essa? Né? Quem merece uma vida assim? Puxa vida, onde está Deus para ter uma vida assim? Né? A pessoa quer fazer isso e não consegue de jeito nenhum, tem um sonho disso e não consegue de jeito nenhum. Ora, há um propósito na vida, né? A gente precisa aprender, se resignar, entender as finalidades das experiências as mais difíceis. É na Ação e Reação que tinha aquela que queria até se suicidar porque ela não podia ter filhos. Não, aquela em outro, é no Mundo Maior, né? Antonino, né? Na Ação e Reação tem o caso de uma mãe e um filho lá, em processo bem grave, bem severo, digamos, de expiação. O filho, inclusive, em estado vegetativo, na cama, assim, e a mãe, a tutelar dele, e aí eles explicam ali todo o processo, né? O corpo ali, para ele, era uma espécie de celazinha para que ele pudesse abrandar-se enquanto espírito. Até para as pessoas que ele fez mal em encarnações passadas, para não conseguir reconhecer ele nem sequer encontrar. Para ele ficar mais isolado mesmo, né? A benefício dele próprio, contendo-se ou aprendendo a conter-se, e também para que os processos obsessivos não complicassem ainda mais diante do montante de desequilíbrio que ele havia criado. Pois bem, seguindo aqui, então, sois de Deus e já os tendes vencido. Quem ou o quê? Venceu o anticristo, venceu, fiquei pensando, né? Venceu quem, né? Mas é com relação ao versículo passado. Vencer aquilo que quer nos afastar, então, da proposta agora de redescobrirmos ou descobrirmos como sendo de Deus, de avançar, de progredir, de libertar, de refazer os nossos destinos.
Então, já os tendes vencido. Então, é interessante que João, ele associa essa vitória real sobre o que quer nos desviar do propósito da vida, primeiro, a essa compreensão que somos de Deus. Ou seja, quanto mais a criatura toma consciência do que ela é, para onde ela vai, do seu vínculo com Deus que ela precisa construir, mais recursos ela tem para vencer aquilo que criou obstáculos a esse processo de evolução, de progresso. Então, passa necessariamente por isso. Vencer as coisas mais profundas, os dramas, os apegos, os vícios mais complexos do ser, passa por um reconhecimento de uma natureza, de um propósito que é maior do que a matéria, simplesmente. Que é algo mais transcendente, né? E depois ele vai dizer mais ainda na sequência, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então ele segue explicando, digamos assim, como que se dá essa vitória. À medida em que o que está em mim se torna maior do que o mundo propõe, então eu vou tendo recursos para efetuar essa vitória. São pequenas vitórias a cada dia sobre os arrastamentos e sobre as tentações. É um pouco daquele, já não sou mais eu que vive o Cristo que vive em mim. Quanto mais o modelo, a natureza do Cristo, a natureza divina vai se afirmando em mim, mais recursos eu vou tendo para me sobrepor, para não me deixar arrastar por essas coisas que visam me desviar. Mas eu acho que vale aqui uma reflexão sobre o verbo vencer aqui, né? E já os tendes vencido. Porque aqui a gente entra num âmbito de buscarmos compreender o que é vitória, né? O que é vitória real, do ponto de vista do Espírito. É interessante isso porque, até mesmo entre nós espíritas, quando se fala, por exemplo, acerca de um filho, de uma pessoa querida, e quando se cogita do que seja vencer na vida, do que seja uma boa vida, uma vida triunfante, em geral, o que se imagina? Prosperidade material. Vai fazer um bom curso, né? Vai ter saúde, vai poder viajar, vai poder realizar os seus sonhos, né? Isso é, em geral, a nossa ideia do que seja vencer, né? Venceu na vida. Até entre nós espíritas. Né? Agora, você imagina, e se o propósito daquele espírito, naquela encarnação, é ter uma encarnação inteira lidando com uma enfermidade? E se você introjeta nele desde a tenra infância que vencer é fazer um curso, é ir para lá, para cá, ser autônomo, isso, aquilo outro. Percebe como isso é profundo? Ou seja, vencer mesmo, dentro de tudo isso que a gente tem conversado, qual que seria a melhor maneira de vitória? Superação das más tendências, se reconhece o verdadeiro espírito pela Moral. Atingir o que é possível, desmaterialização. Desmaterialização. Penso muito sobre isso. Sim. Tudo isso que vocês falaram está atrelado. Mas o que seria um elemento que pode definir e englobar tudo isso? Aproximação com Deus? Ser fiel à vontade de Deus. Ser fiel à vontade de Deus conta você, resume tudo que você tem que fazer nessa vida. Se você for fiel a Deus, com toda certeza você vencerá na sua existência. Não importa o que é a proposta da existência, mas se você for fiel a Deus, com toda certeza você vencerá. Me lembrei de Joana de Cusa, no Boa Nova. Jesus fala para ela, vá, porque ela queria seguir Jesus, né, para estar próximo com o mestre, com a salvação em si. Ele fala, não, mas volta com os seus, volta a ter a sua vida. Então, mesmo distante fisicamente do mestre, depois ele fala, né, vá ser fiel. Ser fiel a Deus, siga esse propósito, independente de onde você estiver. Se tiver esse laço de ligação, tá com A, B, C, essa ou aquela tarefa, independente do que for, é o caminho, né? É o caminho. Por isso... lembrando que a fidelidade precede a comunhão. Exatamente, Fê. E falando de fidelidade, a gente é remetido logo ao apóstolo Paulo, porque um dos temas principais das suas epístolas, um dos que até gerou muita incompreensão em torno dele, é o tema da fé. Quando ele diz, né, que o justo viverá pela fé, e daí derivaram os conceitos, por exemplo, de salvação pela fé, né, que Lutero concebe.
Mas o que Paulo quer dizer por fé aqui, né? Que foi tão mal compreendido. Em geral, entendeu-se que fé seria a adesão ou reconhecimento de que Cristo é o nosso Salvador. Mas é tão mais profundo que isso, né? Porque Paulo, ele entendeu, olha, se eu for fiel à vocação, ao chamado divino na minha existência, essa é a garantia maior, mais certa, de que haverei de triunfar na minha existência. Por quê? O ser fiel a Deus envolve a flexibilidade, a adaptabilidade do que seja ser fiel para cada ser. Então, para Pedro, ser fiel a Deus era ficar na casa do caminho. Para Paulo, era sair pregando e viajar, divulgando a mensagem. Né? Se fosse reduzir só a fazer o trabalho na casa do caminho, entende? Então, o fiel, ele envolve uma particularidade de cada ser. É cada espírito que toma posse do programa divino para a sua existência. Não é o Marco que foi chamado a isso, é o Arthur. Não é a Fer que foi chamada a isso, é o Raoni. Né? A Fer foi chamada aquilo, mas eu, Raoni, fui chamado a isso. Então, você identificar isso para a sua existência é, eu diria, a única garantia, o único fundamento mesmo para garantir que você há de triunfar na sua existência. Aí vem a pergunta, como fazer isso? Vai ter que entrar para dentro de si, não tem outro jeito. Não tem ninguém que vai... Outra pessoa não pode vir de fora essa resposta. Ou seja, o Evangelho traz-nos os princípios gerais, que devem nortear cada ação nossa. Agora, o caminho propriamente, as ações, o lugar onde eu preciso estar, o que eu preciso fazer, isso cada espírito terá que descobrir. Conhece a si mesmo. Conhecendo-se e... A gente falou aqui agora de Deus, né? Eu preciso ter uma intimidade, comunhão, conexão. Agora, o que prepara a comunhão, né? Que é o que a Fer lembrou aqui. Fidelidade e comunhão são duas coisas que se complementam. A primeira mensagem de Emmanuel comentando no Novo Testamento. Então, quanto mais eu me empenho por viver aquilo que eu já aprendi do Evangelho, ou seja, mais fiel eu sou, mais comunhão eu ganho. Quanto mais comunhão eu tenho, mais eu entendo melhor o que é ser fiel. Quanto mais eu me aplico em ser fiel, mais comunhão ainda eu ganho. E assim eu entro num circuito de retroalimentação e de ascensão, né? Que o espírito vai tendo cada vez mais a mente e o coração sintonizados com o desígnio do alto, cada vez mais recursos para realizar. Quanto mais ele realiza fielmente, mais ele amplia a captação. Quanto mais ele capta, mais ele consegue ser fiel. Esse é o grande segredo da vida. E nenhum espírito nos pode substituir nisso. Por isso que não adianta muito falar em receita, em orientação espiritual, que não passe por um profundo íntimo, um profundo processo de comunhão íntima com Deus, para que você entenda a sua vocação e seja fiel a ela. O seu chamado, o seu legado, a sua tarefa. Sem comparações, sem expectativas, sem ilusões, mas fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, onde Ele te colocou, com quem Ele te colocou, da forma que te colocou, ser fiel a Deus. Floresceu e você foi plantando. Exatamente. Uma grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas é exatamente uma revolta por não aceitar o contexto que se encontra, as pessoas com as quais tem que se relacionar. Exato. E a pessoa fica profundamente infeliz e revoltada. E nós estamos exatamente onde nós precisamos estar, exatamente com as pessoas com as quais nós precisamos estar. E o oposto disso também é muito bom. Quando a gente aceita, fica bem, sim, tranquilo, confiando que aquilo é o melhor para todos ali, também gera algo maravilhoso, sabe? A calma. Sim. Às vezes a gente passa por situações, principalmente na paternidade, pais. Às vezes tem amigos que falam assim, nossa, mas que coisa, vai ser assim para sempre. Não é? Naturalmente, não é? Qual o problema? É o tempo, né?
Então, mas a perspectiva do outro fala assim, nossa, se eu estivesse vivendo o que você está vivendo, nossa, para mim seria terrível, muito difícil. Não, tá tranquilo, tá fácil, mas por quê? Entendendo que onde estamos é onde deveríamos estar, o que estamos fazendo é o que deveríamos fazer. E fazer da melhor maneira possível. Não tem nada errado. Aí esse é o grande desafio, passa a ser esse. Então, aí como a gente vai lidar com tudo isso, sempre dá para aperfeiçoar, porque os tropeços vêm, as coisas não são fáceis, né? Mesmo tendo essa aceitação. O desafio dos pais é esse, né? Por mais que aceitemos, né, as condições, as pessoas e tudo mais, aí vem esse desafio de agir bem. Mas dentro de nós está uma tranquilidade, uma paz. E a gente porque estamos dando o melhor que a gente tem, né? Isso, e o oposto disso é aí o que o Beto diz aí, já. Sim. Conflito. Mas, perdão, pode falar. Eu estava pensando nos troféus, né? Que são, enfim, os reconhecimentos, aí, as medalhas. Eu estava ouvindo as palestras sobre isso, né? Como um resultado dessa vitória, né? Que não são os troféus, né? Não. Que o mundo espera, né? São as cicatrizes, né? As marcas do Cristo. As marcas do Cristo, não, né? E assim, não tem nenhum espírito que exale mais tranquilidade e mais paz do que aquele que sente-se atrelado à sua vocação, ao seu chamado e fiel ao que é a sua proposta reencarnatória. Ele pode estar entrevado numa cama, mas se ele está conectado com o propósito daquela encarnação, aderiu de coração a ela, ele vai exalar tranquilidade e paz que nenhum triunfador do mundo chegará perto de ter. Então, é um exemplo que poderíamos dar o próprio Chico e outros tantos corações, né? Porque essa é a nova visão que a gente precisa ter no que diz respeito à matéria, né? Então, seu filho vai encarnar, o coração querido está aí. Às vezes o programa dele é não conseguir realizar nenhum sonho que ele vai ter durante a existência. Dele, sonhos dele, querer dele. Mas se ele entender que a proposta divina é muito mais luminosa, muito mais grandiosa para ele, e souber aderir a isso com humildade e abnegação, ele vai ganhar mais, ele vai alcançar patamares de felicidade e paz que nem se realizasse todos os sonhos ele alcançaria. Um ponto fundamental na vida da gente, se a gente levar em conta esses propósitos, é você se abrir para o conhecimento em geral durante a sua vida toda. Mas não um conhecimento apenas repetitivo, mas um conhecimento que leve realmente à compreensão da vida e que abranja todos os aspectos dessa vida, não apenas o material, mas é o ético, o moral, o espiritual. Então, quanto mais conhecimento você começar a ter desde cedo a respeito dessa realidade, que não é só vida física, que nós temos um outro tipo de vida, e buscar o entendimento disso, é o caminho realmente para a gente efetivar aquilo que tem que efetivar. E isso eu acho que nós temos uma dificuldade cultural muito grande, porque o estímulo ao conhecimento é muito grande em relação ao conhecimento material, e o espiritual está muito relegado. E quando você entra nesse entendimento da espiritualidade, você começa a traçar suas metas. Sim. O conhecimento, mesmo material, ele sempre vai ser mediado e orientado pelo conhecimento espiritual, claro, né? Eles não vivem mais dissociados. Então, tudo passa a refletir esse propósito maior. Então, essa renovação, gente, sobre o que seja vencer na vida, ela é extremamente importante porque é um dos pontos nevrálgicos ainda da nossa sociedade. Quantos espíritos não vêm ao mundo e não se contentam em vencer como espíritos, porque ainda anseiam em vencer no mundo? E aí se rebelam ante os programas que eles mesmos traçaram no mundo espiritual, que são muitas vezes insuflados também no processo educativo, que preza mais por isso do que propriamente por ser fiel, né, pelo espírito que triunfa sobre si. Então, só para ilustrar isso, acho que vale a gente pensar no caso de Jesus. Separei uma mensagem aqui que está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 136, chamada Na Vitória Real.
em que ele diz, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Quando que Jesus disse isso aqui? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uhum. Quem se lembra no Evangelho? Quando ele já tinha ressuscitado, não? Na última ceia. Então, vamos ver aqui o que é o panorama, né? É muito bonito como Emmanuel traça isso para nós. Ele diz assim: é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que Jesus se encontrava quando asseverou perante os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se alguém soubesse o que estava por vir e olhasse para aquilo e ouvisse de novo o que Jesus falou, a pessoa ela teria alguma dificuldade, né, de linkar uma coisa com a outra, porque, peraí, ele acabou de falar que venceu o mundo, mas eu estou vendo o filme, eu estou vendo o que vem aí para frente. E o que eu mais vejo é derrota em todos os aspectos. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo vigilante. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceber o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço dos interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria condenado sem culpa. Então esse é o horizonte que esperava Jesus. O que se aproxima de qualquer aspecto de vitória no mundo. E, no entanto, ainda assim ele disse: eu venci o mundo. Porque ele se manteve fiel. Aí que está a questão. Independente do que acontecesse. Eu para isto vim a esta hora. Não estou só, porque o Pai está comigo. Essas são as palavras de Jesus pouco antes de ser entregue, preso e subir o Calvário. Então, ali Jesus diz que o único fio condutor que nos garanta a vitória espiritual é a fidelidade a Deus. O cenário pode ser o mais desolador possível, abandonado por todos, injustiçado, perseguido, torturado, caluniado. Se no seu coração houver a lâmpada da fidelidade a Deus e da consciência tranquila estiver acesa, você estará triunfando, vencendo. O caso de Sócrates também, muito similar. Sócrates, você foi condenado à morte. O que tem isso? Não estão todos condenados? Mas você não é culpado. Você gostaria que eu fosse? Eu estou com a vitória, Xantipa. Eles que estão perdendo. Para o mundo é uma derrota, né? Sócrates, pai da filosofia, sendo condenado e morto desta forma. Mas para mim é a vitória. E a vitória que se consolidou nos séculos. Então, essa visão de que, poxa, às vezes a minha encarnação vai ser uma encarnação inteira de renúncia. De não conseguir realizar o que eu sonho, desejo ou queria. De lidar com a enfermidade uma encarnação inteira. De não ter o companheiro ou companheira que eu queria. Que é o renúncia da Alcine, né? A Alcine pagou o preço. O Carlos falou, eu não vou pagar esse preço. E aí? Não se manteve fiel. Se manteve, caiu clamorosamente. E Alcine, terminando a vida do jeito que terminou, alguém duvida que saiu vitoriosa? Então, isso é vencer. E é essa a mentalidade de vitória que a gente precisa imprimir à luz do Evangelho. Não há vitória longe disso. Não há vitória longe disso. Por isso ele conclui aqui, entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, meu filho sofreu um acidente e vai ter uma condição diferente da que eu esperava agora o resto da vida. Se o acidente não foi por vias de invigilância, imprudência, mas por vias inevitáveis, que seja. Bendito seja o Senhor. Está a caminho da sua vitória espiritual, se souber lidar com ele de maneira tranquila. Não vai ser o que ele gostaria, imaginava de ser, mas se a gente sente que, pelo coração, aquilo está dentro de um propósito, que está educando, está retificando, que seja. Não vai brilhar aos olhos do mundo, mas no silêncio lá do anonimato, às vezes, vai estar ganhando valores indestrutíveis para o espírito. Então, uma série de novas considerações se formam em nosso ser a partir das circunstâncias que a vida propõe, né? Em torno do que seja vencer de fato. Se eu, na minha vida, sejam quais forem as circunstâncias, estou vivendo de maneira condigna à consciência da minha origem e destinação, sendo fiel a Deus, alimentando e aprofundando esse vínculo, então eu estou vencendo o anticristo. Já o tendes vencido. Como está dizendo aqui João, se você estiver caminhando como quem sente, sabe e age de conformidade, né, de que é de Deus, então você está conseguindo vencer, conseguindo triunfar. Por mais que o mundo não diga que esteja, por mais que o mundo afirme que não está, estarás. Portas adentro do coração. Diga. Eu achei legal demais quando ele fala assim, quando te encontras em crise, lembre-te do Mestre, porque às vezes você não consegue saber qual que é o próximo caminho. Tá difícil agora, eu tenho duas opções, mas se você pede, você vai ter a resposta. Se você conectar com Deus, fizer uma oração e tentar fazer essa comunhão que você falou, a resposta vai vir, o caminho vai aparecer. Com toda não a solução dos problemas, não a resolução do seu sofrimento, mas a resposta para as suas dúvidas vai chegar. Sim. Isso é impressionante, gente. Esses dias mesmo eu meditava, né, algumas coisas aí do passado, e é simplesmente impressionante, quase que indescritível, a condução do alto na nossa vida. E a gente não tem ideia do impacto de pequenas decisões ao longo de anos. Só passados 10 anos você vai ver o impacto de pequenas decisões que você tomou. E que você viu que foram absolutamente conduzidas. Absolutamente conduzidas. As pessoas que passaram e surgiram no momento certo, os conhecimentos que chegaram, as deliberações, você até consegue ver as escolhas que não foram as mais felizes, o impacto que tiveram, mas você também consegue ver assim, as escolhas que foram felizes, por mais que tenham custado, por mais que nos levaram a esses momentos de aflição, né? Noites e noites até decidir, orações e mais orações, lágrimas e mais lágrimas, até tomar uma deliberação, e aí passados 10 anos você vê o quão frutífera foi aquela deliberação e o quão conduzido você estava sendo sem que tivesse uma noção, né, do que seria o processo. Então, isso vai trazendo para você um senso de confiança muito mais profundo. E na medida que você vai, claro, se propondo a seguir aquele caminho, sendo fiel, você vai consolidando cada vez mais esse senso de orientação e de essa margem de inspiração do alto na sua vida. Então, é muito do que o João está dizendo aqui para nós. E o Arthur, eu também, quando eu li esse final do versículo, me fica muito claro a questão de que a treva não tem como vencer a luz. O que tem dentro de vocês, se nós somos filhos de Deus, nós somos luz. Não. Se você lançar para a banda direita, né, como diz o Evangelho, se você escolher por esse caminho, um caminho de
eu quero acertar, eu estou disposto a renunciar ao meu querer para que o querer divino se afirme em minha vida, a condição virá. A condição virá. É porque o Senhor não nos largará ao sabor de experiências que não temos condições de lidar. Se elas chegam, é porque temos condições de lidar, mas isso pede de nós um esforço de busca dessa conexão, de reconhecimento dessa filiação, desse propósito, né, dessa comunhão com Deus, para que as escolhas reflitam isso. Isso é, de fato, ser filho de Deus, né? Fazer com que ele esteja na base, no fundamento das nossas decisões. E aí? Essa partezinha final aqui, quando ele diz: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu vou tentar traduzir essa frase aqui com uma outra que cito muitas vezes, né, de Guimarães Rosa, que eu acho que descreve bem isso. A gente até já falou aqui, no livro Grande Sertão Veredas, ele é muito dentro dessa temática aqui. Questão até do diabo, né, da aliança ali com o diabo, e a questão de Deus. Esses temas lá estão tratados com a linguagem que lhe é peculiar, mas são muito similares ao que aqui é tratado. Em determinado momento ele diz assim: ou você governa o bendito sertão, ou o maldito sertão te governa. O que o Guimarães Rosa quer dizer com isso? Vamos pensar que o sertão são todas as injunções que a vida te apresenta. Se você não tem um governo de si próprio, do seu sertão íntimo, se você não tem ou não está buscando construir discernimento, lucidez, conhecimento, compreensão das coisas, as injunções da vida sobre você são quase que onipotentes. Você não tem recursos para moldá-las. Você é tomado e levado por elas. Agora, à medida que você começa a construir um governo íntimo, uma vida interior que prepondere sobre as injunções exteriores, aí elas já não têm mais sobre você tanto poder. Pelo contrário, você que passa a ter poder sobre elas. Eles diziam, sabe, quem não tem vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. É isso que Guimarães está tentando dizer, é isso que está sendo dito aqui, ó. Só a partir do momento que o que está em mim é maior do que o que está no mundo, é que eu vou realmente conseguindo vencer os arrastamentos do mundo, as ilusões, as curvas, os desvios. Só quando eu reconheço que a presença divina está em mim e me esforço por externalizá-la, é que eu vou conseguindo não ser moldado pelo mundo, mas moldá-lo. Como Paulo diz na sua carta aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que bonito, gente, isso. O que Paulo está dizendo? Qual a maneira de não sermos conformados pelo mundo? O que ele quer dizer com conformados? O mundo vai te conformar, vai te pôr dentro da caixinha dele. O mundo funciona assim. Você vai seguir essas regras. É cada um por si, é cada um querendo levar vantagem, né? Os tolos, os humildes, os ingênuos não têm vez. E é isso, o mundo é assim. E não vos conformeis a isso. Não aceita essa injunção de um mundo que funciona nas bases da vingança, nas bases da vaidade, do orgulho. Pelo contrário, renova-te para externalizar um outro modelo de mundo em que você acredita. De sociedade, de humanidade. Esse é o papel do cristão. Dentro dele começa o novo mundo. E ele externaliza esse novo mundo a partir do seu agir. É isso que está sendo dito aqui. A única maneira de vencer o mundo é isso. Fazer com que o nosso mundo prepondere sobre todas as injunções e modelos que o mundo ainda propõe. E isso tem um nome. Tirar o melhor da criatura. Converter potencial em potência.
o gene da divindade, o genótipo, ser convertido em fenótipo, aquilo que se expressa, que realiza. Isso tem um nome. Qual o nome disso? Conceito-chave para nós na doutrina espírita. Transformação, renovação. Também, né? Assim, mas a palavra que eu queria usar, que acho que sintetiza, é consciência. Educação. É. Educar é o quê? É justamente extrair, externalizar da criatura o potencial divino que ela tem a expressar. Educação no sentido mais amplo, não a educação muitas vezes compreendida no âmbito do mundo como simples e mera ilustração. Educar à luz do Espírito é extrair o potencial divino do Espírito, para que esse potencial ofertado ao mundo transforme o mundo ao seu redor. Para ilustrar isso e encerrar o nosso estudo, lembrei de uma mensagem que é uma das minhas preferidas do Emmanuel na série de comentários dele no Novo Testamento, que está no livro Fonte Viva, capítulo 30, chamada Educa. E olha a abordagem interessantíssima de educação que Emmanuel vai trazer a partir de Paulo. Ele vai pegar um versículo de Paulo, 1 Coríntios 3,16, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o versículo que Emmanuel vai pegar para falar de educação. A princípio você fala, o que tem a ver, né? Tem tudo a ver, quando você entende o que de fato é educação. É um reconhecimento da presença divina em nós e fazer da nossa vida um templo que reflita essa presença, essa origem, essa destinação, essa filiação. Sois de Deus, então mostra isso na sua vida. Você já reconheceu que você é filho de Deus? Então mostra para o mundo, para as vidas ao seu redor, o que é ser um filho de Deus. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuário. Então, essas três primeiras, mais uma aqui, essas três primeiras frases do Emmanuel tratam do quê? Potencial. Excelente. Potencial. A água está lá no seio da terra, mas alguma coisa precisa tirar ela de lá. A semente, ou a árvore grandiosa, está ali em potencial na semente, mas algo precisa fazer a semente chegar até a árvore. A Pietà de Michelangelo estava lá dentro do bloco de mármore, mas algo precisou tirar ela do bloco de mármore. Então, potencial sendo convertido em realização ou potência. Por isso, Emmanuel continua. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, né, a semente para chegar a ser árvore. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. Então, o manancial que está lá longe pede aquilo que o transporte e o faça ser útil à cidade, por exemplo. E a joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Aí, que a Vanessa falou, do genótipo. O gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É preciso fazer com que isso que está lá dentro, lá no fundo, seja reconhecido, cresça em nós e transborde. É o único meio de deixarmos de seguir o antimodelo para passarmos a nos conduzir pelo modelo, vencendo, né, todos esses arrastamentos. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar, ou seja, exteriorizar, o heroísmo santificante. Olha que interessante a expressão. O que é heroísmo santificante? O que uma vida como Chico induz nas vidas ao seu redor? Santificar ou produzir bondade ou estímulo. Inspiração, estímulo ao engrandecimento do ser. Claro que
A depender da vida, isso vai variar ao infinito, né? Tem indivíduos que estão mais fechados ainda, indivíduos que viram Cristo frente a frente e ainda não acolheram, né, esse estímulo, mas segue lá guardado nos registros da memória. Mas toda vida que se engrandece em virtude e em valor, ela gera uma aura santificante, ela gera um movimento, um impulso às vidas ao seu redor. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aprisionamento. Aquilo que a gente viu na primeira mensagem. Vem quebrando as cascas que nos mantinham desconectados de Deus, da nossa origem, da nossa destinação, para dizer, meu filho, você é um filho de Deus. O que você está perdendo tanto tempo correndo atrás de vingança? Correndo atrás de prazer sensorial? Correndo atrás disso e daquilo outro? Revoltado, rebelado ante os desígnios de Deus, quando o Senhor te espera para revelá-lo no seu coração, na sua vida, para você descobrir grandezas e alegrias que você desconhece. Né? Então, a dor e o trabalho vêm quebrando isso, essas ilusões. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Se sabemos que somos de Deus, que a nossa vida, então, possa refletir condignamente a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação. Esse é o processo. Sem isso, andaremos em círculos, estaremos presos aos mesmos tropeços, aos mesmos laços, até que queiramos, enfim, tomar posse da nossa filiação, seguindo o modelo que nos foi dado. Algum ponto, alguma dúvida? Bom, então é isso. A gente fica por aqui hoje. Acho que a gente conseguiu trabalhar os principais pontos aqui do estudo, né? Se alguma coisa ficou ainda em aberto, acho que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar nos próximos versículos que estão bem conectados aqui ao que nós vimos hoje. Então, agradecemos mais uma vez a todos que estivemos aqui, a inspiração dos amigos espirituais, aqueles que nos acompanharam aí de casa, o nosso abraço, esperando que o Senhor nos permita, então, estarmos juntos novamente na semana seguinte. Fica aí o convite, né? O pessoal que acompanha o estudo gravado não vai poder ver esse convite antes do evento, mas teremos depois aí a transmissão do evento, ficará lá arquivada nos canais do NEP Paulo de Tarso, o evento que nós teremos em comemoração aos 10 anos do NEP Paulo de Tarso, que é o 9º Sob a Luz do Evangelho. Então, para quem não viu, nem quem não acompanhou ao vivo, não esteve aqui presencialmente conosco, fica aí a sugestão, as palestras estarão gravadas no canal do YouTube do NEP Paulo de Tarso. Grande abraço, então, para todos e até a próxima semana.